E hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como eu saí da CLT após o nascimento do meu filho e comecei a trabalhar de casa e futuramente não trabalhar, se Deus quiser. Então vamos lá. A minha história começa quando eu tava com 25 anos, né? Eu já tinha 4 anos de casada, eu estava no terceiro ano da faculdade de psicologia. Estava há 4 anos trabalhando numa unidade de saúde, num posto de saúde ali na recepção e administrativo. E preparada para começar os estágios na faculdade, com uma viagem marcada com meu esposo para os Estados Unidos, né? Com tudo, passaporte, visto, as passagens de ida comprada, enfim, com tudo assim meio que pronto, né? E aí, no meio de tudo isso, eu descobri a minha gravidez. Como que eu descobri a minha gravidez? Vamos lá. Um belo domingo, eu na igreja, né, nós somos membros da Igreja Presbiteriana Renovada de São Paulo, e vem uma irmã muito querida falar comigo. Essa irmã tem 4 filhos e ela tem, assim, um histórico de sonhar com mulheres grávidas, né? E muitas das vezes Deus dá esses sonhos para ela e a mulher está realmente grávida. Então, ela veio, falou comigo, falou: ai, Thalita, sonhei com você, contou o sonho relacionado aí à maternidade. E na hora eu não dei muito ibope, falei: ai, tá bem, irmã, obrigada, viu? Ó, você para de graça, irmã, né? Levei assim na brincadeira. Aí, depois, na segunda-feira, eu falei: ah, acho que eu vou fazer um teste. Comprei o teste. Acho que eu comprei, eu não sei se eu tinha. Eu tinha o teste. Eu tinha o teste em casa, porque quando eu fiz uma transferência de trabalho. Nessa transferência, teve uma amiga que me deu. Ela falou: ó, Thalita, leva pra você, porque, né, e como eu já era casada e tudo mais, daqui a pouco você vai engravidar. E aí ela me deu uma pilha de teste que eu tinha em casa. Aí eu levei esse teste eu nem fiz de manhã, levei pro trabalho, fiz pra fazer o teste na hora do almoço. Na hora do meu almoço, almocei tranquila, peguei o teste, falei: vou fazer o teste, foi isso mesmo, vou fazer o teste, depois eu já vou lá na farmácia, já vou comprar o anticoncepcional e começo a tomar de novo. Aí fui pro banheiro fazer o teste. Quando cheguei no banheiro pra fazer o teste, o que o teste deu? Positivo. Na hora. Eu comecei a tremer, comecei a suar, falei: meu Deus do céu, não deve ser, deve estar errado. Aí eu trabalhava numa unidade de saúde mental, do lado tinha um posto de saúde também. Eu fui no posto, pedi pra fazer o teste lá, fiz o teste, aí a moça: ai, parabéns, e eu chorando já, me debulhando em lágrimas. Aí ela falou: calma, depois do susto vem a alegria, né? Eu falei: meu Deus. Ela falou: você quer levar o teste? Eu falei: não preciso levar, eu não queria levar, eu não tava acreditando. Aí voltei pro trabalho, falei com a colega lá da RH. Aí eu falei: olha, não tem condição, eu preciso ir embora, né? Eu vou embora. Aí fui pra casa no ônibus chorando, né? Toda perdida. Porque assim, gente, é uma notícia muito alegre, mas eu tinha tudo esquematizado na minha cabeça, o que ia acontecer na minha vida dali os próximos 2 anos. A minha ideia era engravidar no meu último ano de faculdade, porque eu tinha o desejo de me formar grávida, né? De levantar o diploma com barrigão. Então, na minha cabeça estava tudo esquematizado, tá? Falei: ó, é assim Deus e tudo mais. Aí eu peguei... Aí eu peguei e fui embora pra casa. No caminho eu liguei pro meu marido, porque ele já tava em casa, era um horário que ele tava em casa aquele dia. E falei: ai, vem me buscar na estação, acabou. Eu falei que acabou a luz no trabalho e dispensaram a gente. Imagina, né? Eles não dispensam nem com luz, nem sem luz, é a unidade de saúde. Aí eu falei: acabou a luz, vem me buscar na estação. Aí eu fui até a estação, ele me buscou. E aí eu vim até em casa. Não falei dentro do carro, entrei no carro, muda. E muda fiquei. Aí ele: tá tudo bem? Eu falei: não, amor, tá tudo bem, tá. Aí ele foi conversando algumas coisas, eu, Quando chegou em casa, aí eu contei pra ele. Falei: olha, eu fiz o teste, eu tô grávida. Aí eu tinha os outros testes em casa, eu acho que eu fiz 5 testes. Foram 5 testes que eu fiz, sem querer acreditar. Aí fiquei muito abalada, né, naquele primeiro momento, foi bem difícil. Eu não estava aceitando, né? Porque na faculdade eu ia começar os estágios, as passagens compradas para viajar. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo esse primeiro momento para mim. Assim, hoje eu entendo que sem motivo,
né? Não tinha necessidade dessa angústia toda. Mas eu fiquei, enfim, né? Fiquei nessa angústia e aí, né, fui me acalmando, fui passando o tempo. Quando, né, eu consegui entender assim, né? Quando eu consegui me colocar no lugar de novo, voltar pro eixo. Aí eu falei, bom, agora o que eu tenho de cenário? Tô trabalhando, eu tenho 4 meses de licença maternidade e depois eu vou ter que deixar meu filho em algum lugar para poder voltar a trabalhar. Aí foi algo que eu não queria, que assim, desde sempre, desde que eu pensava em gravidez, era algo que eu tinha dentro de mim. Quando eu me tornar mãe, eu quero ser só mãe, eu não quero trabalhar fora. Mas querer nem sempre é poder, né? Então eu comecei a procurar alternativas, opções de atividades para fazer, porque naquele momento eu tinha a visão de que eu não queria voltar para o trabalho, mas eu precisava ajudar na minha casa de alguma forma. Como que eu ia fazer isso? Então eu precisava trabalhar de casa. E assim eu comecei a procurar. Então, durante toda a gravidez, eu fui procurando, fui estudando, fui vendo algumas alternativas, comprei curso. Então, eu vendia o meu ticket para pagar um curso que eu fiz de assistência virtual, que é o que eu sou hoje. E fui buscando alternativas, né? No meio de tudo isso, eu conversei com meu marido, também conversei com ele, falei, olha, não quero voltar, não tenho desejo, né? Compartilhei com ele. E graças a Deus, né, ele tava num bom momento na empresa e tudo mais, e me deu apoio, falou, não, tudo bem, então você pode, né, pode ficar, não precisa voltar, enfim. Então, eu tive esse apoio dele, eu consegui conversar isso com ele e fui, paralelamente, procurando outras alternativas para conseguir trabalhar de casa. Porque o meu desejo era acompanhar o crescimento do meu filho, era estar ali, né, nesses primeiros anos de vida, que é o que ele mais vai precisar de mim. Em algum momento vai parar, né? Hoje ele tá com 3 anos, então ele vai no banheiro sozinho já, ele começa a comer sozinho, já não é mais tão dependente. Mas esses primeiros anos é uma dependência total. E eu queria estar ali pra ele, né? Então, eu conversei com meu marido, fui orando, fui compartilhando. E Deus, né, foi conduzindo para que assim pudesse acontecer. E aí, quando acabou, né, a licença da maternidade, aí o Felipe, ele nasceu no auge do Covid, no meio da pandemia, total. A pandemia começou em março, em abril o Felipe nasceu. Então, tava aquele caos o mundo todo, a gente sem saber o que ia acontecer, e a área da saúde era uma das áreas de que a gente tinha certeza de que não ficaria sem emprego naquele momento, né? Porque, enfim, eles estavam contratando, era a única área que eu acho que estava contratando, porque precisava de pessoas. E aí, no meio de tudo isso, eu fui lá, 4 meses depois, fiz a minha cartinha de demissão. No dia de fazer a minha carta de demissão, até uma colega veio pra mim e falou, Thalita, você tem certeza? Pega um atestado, fica em casa mais um pouquinho, fala que você não tá legal, que você ainda não consegue e tudo mais, né? Que aí depois você volta mais tranquila, ali um pouquinho maior. Mas eu tava tão em paz, Deus tinha me dado, assim, Deus me deu tanta paz, e eu acho que eu tenho ela até hoje, de que eu não queria isso, né? Eu não queria isso pra mim, não condiz com o que eu creio. Assim, eu entendo que era uma forma de cuidado também dessa colega, né? Porque a gente sabe que emprego tava difícil naquela situação toda. Então, era uma forma de cuidado dela. Mas eu tinha muita paz, né? Eu sabia o que eu queria, eu me organizei para isso, eu orei, eu pedi a Deus. Então, tava bem com aquela decisão. Fiz a minha carta tranquila, sem uma lágrima derramada, entreguei lá na RH, o pessoal, obrigada, foi muito bom, beijo, tchau, você mãe. E aí foi isso que eu fiz, né? Então, aí fui pra casa e comecei a cuidar do meu filho. Passado ali os 6 primeiros meses, mais ou menos, 5 primeiros meses, eu comecei a atuar como assistente virtual, né? Porque eu fiquei estudando todo o período ali, porque eu já descobri a gravidez, uma formação, quando eu acho que eu já tava quase 3 meses, ou se não 3 meses de gravidez já. Aquele primeiro mês de susto, então já 4 meses, e aqueles últimos que eu fui pensando em o que fazer, pesquisando, e aí quando chegou bem no finalzinho que eu comecei de fato, que eu achei o que eu queria fazer, e comecei de fato a estudar para aquilo, que era assistência virtual. Então,
comecei a atuar na assistência virtual e, né, trabalhando com o Felipe, e a minha mãe me ajuda muito, então eu, né, tenho essa retaguarda dela também, então é um outro ponto positivo que me permitiu fazer isso. E graças a Deus, né, eu tô com meu filho ainda, não voltei pra CLT, não tenho desejo de voltar, não é isso que eu quero agora. Pode ser que em algum momento essa opinião mude, mas hoje eu ainda não tenho nenhuma vontade de voltar. Continuo trabalhando de casa, vi os primeiros passos do meu filho, os dentes nascendo, os choros, as birras, as madrugadas, eu vivi assim completamente, né? Então, eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, por poder estar compartilhando hoje aqui com vocês. Então, tudo isso aconteceu debaixo de oração, ação, né, conversa. Então, se você tem esse desejo, converse com as pessoas que estão, né, próximas a você, as pessoas que têm sabedoria mais do que você, tá? Não vai conversar com quem não é mãe, com quem não quer ter filhos. Conversa com pessoas que, né, que você vê que estão à frente ali de você. Então, ora, peça a Deus, converse com seu companheiro, né, se você tem ele do seu lado. Mostra pra onde você quer ir. Qual que é o seu objetivo com isso? Possa trazer o direcionamento certo, tá? Durante esses 3 anos, nada nos faltou. Deus supriu nós em tudo, no alimento, na vestimenta, no lazer, na casa, em tudo mesmo. Então, que você tenha sabedoria, que você tenha direcionamento de Deus para fazer o que tá no seu coração. Eu espero que esse vídeo possa trazer paz para você, possa trazer uma boa reflexão do que realmente você tem buscado. Então, eu te agradeço por ter assistido até aqui. Foi um prazer começar a compartilhar minha história com vocês. E que Deus nos permita compartilhar mais vídeos, né? Então, se você gostou, se você quer comentar também, né, sobre a sua história, sobre o que você tem pensado, sobre se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente conversando e compartilhando nossos anseios, nossas necessidades e as nossas bênçãos também.